O livro do Apocalipse é o livro da justiça. A justiça que Deus está fazendo contra os filhos da ira, aqueles que se rebelaram contra ele. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 18. Vamos pedir agora que o Senhor Jesus ilumine o nosso entender, né? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, nos dando sabedoria, compreensão sobre essa palavra, sobre o livro de Apocalipse que nós estamos meditando. Em nome de Jesus. Amém. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O comentário do bispo diz: e vi descer do céu outro anjo. Acreditamos que esse outro anjo seja o Senhor Jesus. Afinal, que outro ser celestial poderia ter tamanha autoridade e glória a ponto de iluminar toda a terra com a sua luz? Portanto, o Filho de Deus desceu do céu para executar o juízo determinado pelo Pai. O 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. O comentário diz o seguinte: caiu a grande Babilônia. No capítulo anterior, 17, versículo 16, vimos que os 10 reis e a besta destroem o império religioso da Babilônia. A camuflagem religiosa que o diabo usou por intermédio da Babilônia para iludir e ajudar os povos deu certo. Com isso, a manifestação do anticristo foi facilitada. Inicialmente, ele usou a farsa mística, o ecumenismo, para atrair todos os religiosos do mundo sob o falso pretexto de todos hastearem uma só bandeira, a bandeira da paz entre os homens. Mas uma vez tendo todo o domínio nas mãos, a primeira besta, ou anticristo, dispensa o disfarce religioso e parte para a destruição da Babilônia. Então, quer dizer, eu penso o seguinte também: o diabo, ele é assim, ele usa a pessoa, enquanto ela está sendo usada, está tudo bem. Mas depois que ele já não pode mais se servir com aquela pessoa, para ele já se cansou dela, vai usar outra, então aquela pessoa, ela é descartada pelo diabo. E aí onde ele leva a alma da pessoa para o inferno. O 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quer dizer, a religião ligada também à política, né? Porque os reis, então eles se divertiam, né? Eles se uniram em força. E as nações, as pessoas beberam do seu vinho. Quer dizer, o vinho ele torna a pessoa embriagada, faz ela perder os sentidos. Então, essa Babilônia serviu durante muito tempo aos objetivos do diabo. O 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já o seu pecado se acumulou até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha só, esses 2 versículos, né? Olha o conselho de Deus: sai dela. Assim também é Deus quando chama a pessoa para sair do mundo, para ela sair da condição em que ela está, para ela, às vezes, ser radical nas decisões que ela vai tomar com relação a Deus. E aqui ele diz: já os seus pecados se acumulam até o céu. Quer dizer, existe uma medida de pecado que a pessoa comete e que essa medida do pecado, conforme vai crescendo, está levando essa pessoa à sua total destruição. O comentário do bispo Macedo, ele diz assim: sai dela, povo meu. Entende-se que povo meu é Israel, haja vista que os judeus ainda estarão envolvidos no comércio mundial babilônico. Está em Jeremias 50:4-8. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscando ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião, perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos
ao Senhor, uma aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiros andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, sim, ó Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante dos rebanhos. E seguindo o texto, trata-se de uma exortação para que eles saiam do sistema religioso anticristão, ou seja, abandonem definitivamente as práticas antibíblicas. Há muitas pessoas em nossos dias que são sinceras e que querem a Deus. No entanto, estão sendo enganadas e aprisionadas por esse sistema religioso falso e profano. Portanto, esse conselho do céu serve para elas também. Mas enquanto Deus ordena sair do meio da Babilônia, infelizmente muitas denominações evangélicas estão se unindo a ela por intermédio de aliança. Aqueles que querem conservar a sua salvação devem fugir da prostituição idólatra tão atraente do sistema religioso babilônico. E tudo que o diabo cria, é uma facilidade, é melhor, é mais gostoso, mas o final sempre vai ser de dor e sofrimento. 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dei-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Num dia virão as suas pragas, o comentário do bispo. Temos finalmente aqui a destruição da grande Babilônia com seu sistema político, econômico e religioso. Deus executou o seu julgamento e aquela que se sentia segura e inabalável viu-se em grande ruína. Quer dizer, nada dura para sempre, Tem pessoas que pensam que fazendo o mal que elas fazem, elas estão guardadas, Mas quem planta o mal vai colher o mal. O 9. E os reis da terra, que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. O comentário do 9 ao 19, ele diz: os reis da terra a chorarão e prantearão. Nestes versos podemos ver a intensidade do pranto dos reis, governantes, políticos, empresários e negociantes devido aos grandes prejuízos que terão. Com a execução do rápido juízo sobre a Babilônia, o mundo dos negócios vai ruir como um castelo de areia, e todas as nações gemerão com isso. A Babilônia estará literalmente em chamas. Eles vão chorar não por estarem arrependidos, mas porque o seu bem-estar, a sua tranquilidade se transformarão em desespero devido à perda das suas preciosas mercadorias e à ruína das suas mega empresas. Normalmente, quando o rico coloca nas suas riquezas a sua confiança, ele pensa que todos os seus bens podem trazer segurança também no mundo espiritual, quando isso não vale nada no mundo da fé. O 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto
do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as achará. Olha só, corpos e almas de homens e o fruto do desejo da tua alma. Você sabe que a alma ela é muito ligada ao que é o coração enganoso, né? Ela desfruta do prazer da carne, né? Os frutos da carne. A carne tem os seus frutos e ela leva ao prazer íntimo, mas ela é contrária, né? A inclinação da carne, ela é contrária a Deus. Por isso que nós temos que andar em espírito. Olha só que forte, o fruto do desejo da tua alma. Então, essas pessoas tinham no que eles possuíam o seu prazer, e agora foi-lhes tirado, né? O 15. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assolados tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então, ele manda que nós, aqueles que servem a Deus, nos tranquiliza, né, sabendo que essa grande causadora de tantas perseguições e males já está julgada, né? O comentário do bispo diz assim: alegra-te sobre ela, enquanto na terra há altos lamentos, choro, gritos e desespero, no céu se ouve a exortação para a alegria santa. A injustiça babilônica e anticristã, que por muito tempo ficou impune, finalmente recebe o castigo merecido. O céu irrompe em louvores e em glória a Deus, porque o Senhor Jesus anuncia o lançamento da Babilônia ao abismo, como uma pedra lançada ao mar. Essa alegria também me fez lembrar daquele salmo, né? Que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Quer dizer, às vezes, aqueles causadores do choro, da tristeza da pessoa, hoje ela está sorrindo porque ela está conseguindo vencer você. Mas se você é uma pessoa de Deus, amanhã você vai estar bem. E quem plantou o mal, não é que você vai se vingar, não. É porque quem planta o mal vai colher o mal naturalmente. Lei da vida. Aí diz o 22, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. O comentário final diz assim: em ti não se ouvirá mais, nunca mais a Babilônia surgirá. Pelo contrário, todo o inferno que ela impôs às nações se voltará para si mesma por toda a eternidade e em sua intensidade inimaginável. Vivemos no final dos tempos e o nosso Senhor já está a caminho. A qualquer momento ele pode chegar, mas são poucos aqueles que estão apercebidos disso. Infelizmente, há mais espíritos enganadores atuando dentro das igrejas do que fora dela. O objetivo desses demônios é distrair os cristãos e levá-los ao comodismo, para que se esfriem na fé e percam a salvação. Então, tudo que eu tenho a dizer para você é que você vigie e que você faça o bem. O que você pode fazer, faça, né? O que você tem aprendido, por exemplo, nessas meditações todas?
e que você pode pôr em prática a partir de já, nesse exato momento na sua vida. Então, faça o que você tem que fazer, não remedie, não deixe para amanhã, faça já. E quando você investe na sua vida espiritual, você está então investindo na sua vida com Deus, na sua comunhão, na sua intimidade com Deus. E certamente você vai estar seguro. Por isso que o que Deus produz para o ser humano é a paz. A paz que o Espírito Santo produz no ser humano é inigualável. Se você quer, basta buscá-lo, tá bom? Que Deus abençoe você, ilumine você ainda mais. Fique bem, fique com Jesus. Manda esse vídeo para outras pessoas, tá?